vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Leila, primeiro queria agradecer a sua presença aqui, a conceder essa entrevista para a gente, para o Centro de Memória. A gente sabe que você tem uma participação muito importante tanto para a escola quanto para o Centro de Memória, para a criação desse Centro de Memória. E então esse seu depoimento é bastante importante para a gente. Assim, nós temos algumas perguntas, mas de forma bem tranquila. E aí, se você quiser dizer o seu nome, natural de que cidade, estado, e contar um pouquinho sobre a sua formação profissional. Certo, eu agradeço aí, para mim é uma satisfação estar aqui, né, participar disso. Agora eu estou muito emocionada, porque coisa, né, hoje já começando a lembrar as coisas, parece que você vai ficar firme e não adianta, né? Mas para mim é uma honra. Meu nome é Leila Tereza Amorim de Oliveira Almeida, eu sou natural da cidade de Piedade, né, estado de São Paulo. Eu sou formada em magistério, licenciada em letras, né, português e inglês, pós-graduada em teoria da literatura, gramática e linguística. Sou licenciada em pedagogia, em direção escolar, né? Formada em artes industriais, especializada em madeira. Então, essa minha apresentação aí, né? Você quer a parte também de profissional? A sua trajetória profissional aqui no Centro Paula Souza e na ETEC, um pouco da sua história profissional antes, durante o período que você esteve aqui à frente da escola, como eu sei que você assim, exerceu vários cargos, então se você pudesse contar um pouco pra gente dessa sua trajetória. Certo. Eu iniciei aqui na Fernando Prestes em 1982, né, que ainda a Fernando Prestes se chamava Escola de Primeiro e Segundo Graus, né, Fernando Prestes, era uma escola do Estado. Aí quando foi em julho de 82, ela passou para o Centro Paula Souza e nós fomos contratados daí como professores indeterminados, né? Eu vindo a dar aula aqui de português, né, nesse momento. Aí depois, quando foi 4 anos depois, eu passo a ser coordenadora da parte do núcleo comum, da parte de... que antes ela era dividida em exatas e humanas, então passei da parte de humanas, né? Fiquei 4 anos como coordenadora e depois, em 1992, passei pela eleição e fui contratada e passei por uma votação, uma eleição, consegui o maior número de votos, porque até então não era assim. Antes a gente o diretor que definia uma pessoa mais de cargo de confiança dele. Mas nesse momento, no Centro Paula Souza, o professor Elias Orani definiu que seria o diretor da escola aquele que tivesse o maior número de votos da comunidade. Então, eu ganhei por 1%. Foi muito engraçado porque eu não entrei para ganhar, eu entrei porque pediram, olha, você tem que ter 3 para ter uma lista tríplice. Eu entrei e daí acabei me envolvendo tudo, mas quando eu vi que era uma briga, porque nós não estávamos muito acostumados com essa democracia, era a segunda eleição aqui, então a gente não tinha muita dimensão das coisas. E daí, nossa, teve as partes, né? Foi bonito até. E acabou combinando nisso, que eu ganhei por 1%. Aí no dia seguinte da eleição veio o vice-superintendente e falou, não, ganhou, levou, né? Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
Eu me sentia tão pequenininha diante de 9 mil metros quadrados da escola. Falei, meu Deus, que loucura que eu fui fazer, né? Mas, se assumir uma coisa, você tem que levar para frente. E eu pensei no início em fazer mais a parte pedagógica, que era que eu gostava, que eu conhecia mais, né? Mas, de repente, eu me apaixonei pela parte administrativa, sabe? Então, aí eu fui aprendendo muito, eu estudei muito, li muito sobre administração, sobre como, né, você estar na frente de um time. E as coisas foram dando certo. E as pessoas foram agregando, nós não tivemos problema de quem votou em fulano, agora não ajuda, não. Isso foi muito gostoso, porque a gente teve uma camaradagem mesmo, o pessoal que queria ajudar realmente vestiu a camisa, e não importa que tivesse votado nisso ou naquele, todo mundo falou, sentiu que precisava, que a escola precisava mesmo, que a gente passava por um problema sério na parte como que chama quem a cidade, como que é o cargo dela? Coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico. A gente tinha um coordenador pedagógico que, por causa de problemas pessoais, as pessoas já excluíam. Então, eu cheguei para São Paulo, né, e falei, olha, nós estamos tendo esse problema. Ela falou assim, você já sabia quando você se candidatou no problema? Eu falei, já. Então você quis administrar? Administre. Aí quando ela falou isso, para mim foi ótimo. E daí eu tomei uma definição, conversei com a pessoa, falei, que na verdade o pessoal estava pressionando para que ela saísse mesmo. Conversei com a pessoa, falei, olha, você tem que resolver, você se afasta, você faz alguma coisa, né? Porque não tem como, eu não tinha como segurar isso, né? Porque era uma coisa muito assim, a escola estava muito agitada com aquela situação. E aí ela se afastou 2 anos e eu, com isso, foi problemático para mim, porque eu tive que assumir tanto a direção como a coordenação pedagógica. Que foi bom e foi ruim. Foi bom no sentido de que daí eu dominava o que eu queria e eu sabia, tomava conta daquilo. Ruim no sentido de que eu precisava de mais gente ajudando. Mas eu tive muita sorte com o grupo de coordenadores, porque eles, vestiram mesmo a camisa, cada um foi para a sua área, isso facilitou bastante. E daí cada um cresceu dentro do seu âmbito. Isso, e ali não tinha para quem recorrer, tinha que ser, né, eles tinham que resolver as coisas. Então foi assim, bem gostoso. Aí de 2 em 2 anos, naquela época a eleição era de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos havia uma outra eleição. E aí eu fui até 1992, né? Não, 1992, até 2000, né? 2000, né? Que eu tive passei por 4 eleições, né? Fui até o ano 2000 e aí eu achei já por bem que já estava cansando, que precisava mudar a administração. E daí você já vai vendo que tem que outras pessoas sentirem o que está precisando, né? Você fica muito na zona de conforto, né? Então aí eu resolvi não me candidatar mais, né? E entrou o Curitiba. Houve essa troca, essa mudança. Você também, não só nesse período, mas nessa época, né, e que é o foco assim, também da nossa pesquisa, haviam 3 cursos aqui na escola, haviam outros, mas os 3 cursos de contabilidade, secretariado e de processamento de dados
quais são suas lembranças nesse sentido? Você foi professora, você tinha parceiros, como que eram essas equipes? Enfim, o que você pode contar para a gente sobre isso? Olha, o que eu me lembro, o secretariado de contabilidade ele foi criado em 85, mais ou menos 85, né? E eu dava aula nesses cursos. O de processamento já foi criado em 88, né? Em 88, que aí quando ele foi criado, eu não me lembro, não, ele não foi criado com o técnico também junto, né? Aquele do modular, né? Então, me parece que tinha o modular, mas tinha também o integrado. O modular parece que era à noite, pelo que o Bruno deu o depoimento dele, e de manhã isso que eu tinha integrado. Porque havia na realidade, era o primeiro, acho que curso modular que pelo menos pelo que ele comentou, que era o único curso modular que tinha e os outros eram integrados. Foi isso que nós entendemos. Isso, não sei se é bem... Eu acho que foi isso mesmo. Eu tinha essa dúvida aí de modular, mas eu lembro que quando eu entrei, a gente já fazia esse vestibulinho para o modular. Já tinha esse modular e tinha um modular assim, nossa, nós chegamos a ter 1.200 inscritos para 40 vagas. Sim, o Paulo Camargo, que foi funcionário, ele comentou que teve uma demanda muito grande. Nossa, São Paulo assim parabenizou, falava, nossa, a escola é longe, vocês conseguiram ter, né? Então, o que precisava? Investir nesses cursos. Nesse curso, principalmente na parte porque nós começamos com 4 XPs e quando eu peguei aqui, ainda a gente tinha muito poucos computadores. Aí nós pegamos, investimos muito e era interessante que a gente investia por área. Então, nós conseguimos, por exemplo, precisa computador para o informático. O Bruno ia lá, fazia rifa, arrecadava dinheiro. Não era diferente de como é hoje, que vem verba do Centro Paula Souza, ou naquela época também havia isso, mas não era suficiente. Não era suficiente. Eu me lembro mesmo do Paula Souza, quando eu estava na direção, acho que nós recebemos 10 computadores no máximo, porque nós tivemos, daí em 84 a gente teve aquela mudança que o Paula Souza encampa 82 escolas, né? Então o que aconteceu conosco? Nós que éramos 14 no Paula Souza, perdemos, já não tinha uma verba significativa, mas aí diminuiu mais. Então o que a gente tinha? Verba apenas para manter a escola, para limpeza. Nós tínhamos pouquíssima verba para manutenção, principalmente da área de informática, que precisava bastante muito investimento. A gente não tinha, então tinha que ser mesmo arrecadado dinheiro. Tínhamos assim, a gente tinha uma boa colaboração dos alunos, porque via também, né? Via que o computador era comprado, via que o laboratório, nós improvisamos muito, fizemos muito mesas de porta assim, para poder pôr os computadores. Não tínhamos essas mesas bonitinhas, né? Todas arrumadinhas, mas a gente tinha os laboratórios prontos. E quem fazia isso eram pessoas terceirizadas? Tinha um setor dentro da escola? Na escola nós conseguimos muita colaboração. O professor Bassi, né, que ele fazia toda a estrutura em metalon, a gente comprava metalon, ele fazia o metalon, punha ali a madeira, né, ele era super caprichoso, então fazia, nossa, ficavam ótimos os laboratórios assim, né, não modernos, mas estava pronto para ser usado, né. Então, o curso de informática ele foi um curso que ele cresceu bastante. Cresceu por conta até da coordenação, que foi assim bem dos professores. Eu me lembro que eu pedindo para eles ensinarem Excel para os alunos. Hoje é uma coisa, né, que nem
Você já entra... Já entra sabendo muita coisa. Porque nós não tínhamos acho que softwares, né? Softwares, assim, eram muito caros na época. Não era, hoje acho que foi mais fácil, a licença era mais fácil. Então você conseguia um professor que trazia porque se você não conseguia ter nada, não conseguia dar nada para o aluno, porque não tinha, né, não tinha como comprar. Tinha que ter muito apoio da comunidade escolar, dos professores, pais, para conseguir essa gente conseguia. Isso. Então tinha uma união maior. Não sei se era maior ou se hoje em dia, como é que era você vê necessária. isso? Era uma necessidade. Era uma união por causa da situação, né? Aquela família que precisa do dinheiro, todo mundo colabora. Porque realmente, se nós não tivéssemos unidos a FATEC, os professores da FATEC eram bons, assim, mandavam coisas para nós, às vezes até usávamos o laboratório deles. Se não tivéssemos unidos, a gente não teria conseguido fazer muita coisa. Fazer essas coisas. Porque não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro. Eu me lembro, a Sônia mostrava, olha, chegou isso, esse mês dá para comprar, para arrumar tal e tal computador, mas não dava. Também nós tivemos assim, conseguimos conversar com os funcionários e conseguimos que eles ajudassem na parte da manutenção. A gente não tinha todo esse pessoal, gente que cuidava do laboratório, gente que não tinha essa estrutura ainda, o Polo SUS. Algumas pessoas comentam que esses lampiões tinham problema de energia aqui. Daí isso, porque a gente não tinha. Quando eu assumi, eu tentei pôr as lâmpadas de emergência, né, porque muitas vezes tem escola noturna aí, muitas vezes a gente tinha que passar por essa situação. A gente localizou, eram caras na época, eu me lembro que elas eram bem caras. Aí a gente tentou fazer nos pontos principais, assim, que pudesse ajudar o aluno a estar caminhando, pelo menos ele sair da escola. E a gente conseguiu, mas eu acho que foi um dos primeiros projetos nossos, a iluminação de emergência. Né? Hoje acho que ela é bem feita aqui, tem mais recursos. Hoje parece que foi feita uma estrutura, inclusive com a colaboração dos alunos de segurança do trabalho. Me parece, eu tenho conhecimento que os alunos de segurança do trabalho fizeram um mutirão e instalaram a parte toda de segurança. Foi algo que foi feito, mas o pessoal comenta que, assim, algumas pessoas que já deram entrevistas sobre os lampiões por causa da região, porque era uma região, a escola ficava numa região, hoje não, hoje está agregada a cidade, mas na época ficava isolada, era uma escola mais isolada, então por conta disso acabava tendo alguns problemas assim de energia. Mas em relação aos outros dois cursos, você tem alguma lembrança como que era? O secretariado, que eu me lembro, que a gente usava as máquinas de datilografia, que foi uma briga para conseguir tirar essas máquinas, porque eles achavam que precisava usar a máquina de datilografia, eles não queriam abrir mão por E eram máquinas como essas aqui, porque nós estamos fazendo também o trabalho de identificação de alguns objetos daquele período, né? Então, assim, tem algumas máquinas que são recolhidas aqui. Essa nos foi informado que veio do DP, mas aquelas ali nós temos uma foto de um laboratório cheio de máquinas de DP, semelhante a essas daqui. Acho que sim, essa. Aquela já nós que não usávamos já, acho que não. Acho que mais foram desse tipo, desse modelo. Então eu me lembro que a gente lutou para que elas pegamos computadores velhinhos que já não se usava mais, não. Pusemos na outra ala lá para o secretariado poder usar.
E uma resistência enorme. Foi um entendo até hoje porque essa resistência, não é tão bom você crescer. Acho que é necessária, hein? Até que veio o professor Marcos Monteiro, que era superintendente do centro, acho que lá em 1998, por aí, 96, 98. E ele ficou horrorizado de ver. E eles falaram assim, nossa, Lívia, você não ficou chateada? Eu falei, não, eu fiquei feliz, porque eu estou cansada falei para ele, eu estou cansada de pedir que sejam substituídas, né? Aí a gente aí depois disso, elas foram se substituindo devagar, a gente foi tirando e eles foram aceitando bem. Foi fazendo essa transição, essa mudança, porque realmente a necessidade, tanto na área de informática quanto secretariado, essa necessidade de tecnologia, ela... até ajudava na parte de digitação, né? Sim, mas já não cabia mais, né? Não cabia você ter computador, né? A gente já tinha um 286, 386, não tinha por que ter uma máquina de datilografia, né? Para você ficar corrigindo, batendo de novo, né? Então não tinha cabimento. Então eu lembro bem dessa parte, E na parte de contabilidade, a gente tinha alguns professores que tinham bastante experiência na OSE, né? Que vieram para cá, então foi um curso que ele não deu muito trabalho assim nesse sentido, porque o pessoal que trabalhava era competente. Né? Mesmo do secretariado, mesmo de contabilidade, o Edson Stefani, Benedita, Glória, então eram pessoas assim que trabalhavam no Aquiles, que também. Então, o pessoal mesmo que já era um professor assim com uma certa experiência de mercado, ajudou bastante para a gente. E, bom, além de diretora, você ministrou aulas dentro do contexto social, econômico, tecnológico. Você até falou um pouco para a gente dessa questão da mudança, da tecnologia, da resistência e tal. E também da necessidade do curso de informática, que era um curso novo, que estava chegando para atender uma demanda do mercado daquele período. Mas tem alguma outra informação que você, assim, relacionada ao contexto social, econômico, tecnológico? Não, eu lembro que era uma época assim, eu não sentia um Brasil, por exemplo, ou Sorocaba, assim, muito problemática. Eu sentia assim que parece que a gente estava crescendo todo mundo junto, o Brasil, sabe? Eu não sinto, eu não me lembro assim de momentos assim como agora, passando crises. Não. Ou a gente ia crescendo, ou a gente exigia menos, eu não sei. Mas era um Brasil assim que nós tivemos a política do Fernando Henrique, com o Plano Real na época. Então isso ajudou muito a dar assim aquele entusiasmo, aquele otimismo. Né? Então a gente via clonagem da ovelha, 90. Aí tivemos o impeachment do Collor, tivemos o presidencialismo. Então acho que foi uma fase assim, parece que o Brasil era mais jovem, ele era assim, mais dinâmico e a gente não tinha muito medo das coisas que a gente tinha esperança nas coisas, sabe? Eu acho que essa parte assim ajudou muito. Isso refletia nos alunos, escolar. A gente não tinha aquele aluno desanimado, aquele aluno com medo de não ter emprego. Não tinha. A gente tinha assim uma vida razoável, ganhava-se, eu acho que razoavelmente bem. Naquela época o Centro Paula Souza pagava 3 vezes mais do que o Estado. Então o professor era muito satisfeito. Ele vinha para cá, ele queria ter número de aulas, porque compensava ter número de aulas. Então era uma época muito gostosa, assim, a gente não via ninguém estar reclamando da vida, ou a gente era mais jovem. Era muito bom mesmo. Foi uma época, e assim,
as pessoas contam, e a gente também vê várias fotos desse período em que você esteve à frente da direção, houveram vários eventos, semanas, enfim, como que era isso, como é que era essa dinâmica, por que que isso acontecia, você vê essa dinâmica atualmente, ou isso mudou, está mais acelerado, mais lento, como que você vê essa questão e como isso acontecia nessa época, como é que você... Então, nós tínhamos o projeto de educação técnica, né? Quando eu entrei aqui, nós tínhamos que divulgar a escola. Por quê? Porque a gente dependia desses alunos, né? A escola não era tão conhecida na época, a escola estava precisando de novo ser conhecida pela comunidade. Embora ela fosse uma escola já com muitos anos, ela não era uma escola que a história dela não estava viva na memória das pessoas, sabe? Ela foi uma escola que teve o centro interescolar antes de passar para ser Fernando Prestes. Esse período acabou assim um pouco com a história da escola. Por quê? Porque ela deixou de ser uma escola técnica e não deu certo esse projeto de ser um centro interescolar. Porque eu conversei com o prefeito da época, o doutor José Crespo, e ele falou que não deu certo porque faltou verba. Que o correto era o aluno vir, ter ônibus de ida e de volta. Ele fazia o curso dele de manhã ou à tarde, vinha para cá e faria a parte técnica, mas não teve condições de manter esse projeto. Então acabou o projeto, passa a ser uma escola de primeiro e segundo graus, e aí com o Paula Souza, né, em 82, que começa os cursos técnicos. Então aí nós temos que divulgar que era uma escola técnica, chamar aluno, né, mostrar que era uma escola boa, que tinha todas as condições para eles terem emprego, né? Os cursos, divulgação dos cursos, começou com mecânica e construção civil, depois contabilidade e secretariado, depois processamento de dados, né? E mais tarde foi para curso de decoração, de segurança do trabalho, isso já mais no final da década de 90. No começo, a gente fazia assim, o projeto de educação técnica. O que era o projeto de educação técnica? O ano inteiro, cada área fazia seus projetos e a exposição acontecia em outubro. Então nós fazíamos uma abertura nessa exposição, chamávamos quem fosse possível, imprensa, prefeitura, autoridades, fazíamos uma abertura e ficava às vezes 3 dias, às vezes uma semana aberta a escola, para que todas as escolas de primeiro grau viessem visitar. Então aí muitas vezes nós alugamos ônibus, conseguimos o ônibus da FATEC para levar e trazer aluno de outras escolas, e a gente conseguia assim, cada ano foi melhorando, e cada ano mais gente vinha. E você vê isso hoje, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande, a gente está em período de vestibulinho, e existe essa dificuldade grande de divulgação, de busca de aluno e tudo mais, e assim, você vê isso mais como um excesso, não sei se a gente pode chamar assim, de oferta de cursos, ou falta esse, não sei se a gente pode chamar assim, de empenho, de projetos, enfim, para trazer essa visibilidade. Ou nós temos hoje, na época tinham 2 escolas técnicas, né? O Rubens de Farias e o Fernando Prestes. Hoje nós temos só em Sorocaba 3, fora as outras da região, mais as classes descentralizadas. Então, a oferta é muito maior. Claro que a gente também tem uma população muito maior. Mas como que você vê assim, esse contexto? Eu acho que tudo é diferente. É diferente, porque antes a gente tinha assim, chegava numa escola
de primeiro e segundo graus, assim, você tinha acolhimento, os professores ajudavam até os alunos, acompanhavam os alunos para vir. Então tinha-se, é como se a escola fosse uma novidade na época, né? Então os alunos vinham, viam tudo que tinha na escola, os pais ficavam encantados de ver. Essas exposições acabaram assim tendo bastante repercussão, a gente investia muito na propaganda da exposição, né? Eu me lembro que eu passava às vezes à noite fazendo textos assim, para mostrar e para divulgar mesmo, porque você consegue com a imprensa, você consegue espaço, mas você tem que fazer a matéria. Porque se você falar, ai, olha, tem uma matéria, ninguém vai sair correndo fazer a matéria, entende? Então a gente tinha também esse prestígio, mas também a gente tinha muito empenho de fazer, né? A gente tinha facilidade, o Carlos Corrá, parte do Cruzeiro do Sul, a gente tinha muita abertura no Diário de Sorocaba, em rádios, então a gente procurava divulgar isso. Mas eu acho que as coisas foram se amortecendo, foi ficando diferente, talvez pelo excesso de demanda, e a escola técnica passou a ser tão mais uma coisa, né, uma joia ali na... algo que era muito difícil de você conseguir passar no vestibulinho, porque você também tinha muita gente que se inscrevia. Eu lembro que no último vestibulinho nós tivemos mais de 5.000 inscritos, que levou a gente a ser o 6º lugar no Paula Souza, e elogios de São Paulo, porque a nossa escola era uma escola mal localizada e que o aluno procurava. E pela qualidade do ensino. Então a gente passou a ser uma referência mesmo, assim, pela equipe, né? Os professores empenhados. E quando isso vai acontecendo, é bom porque as pessoas vão ficando mais empenhadas, vão fazendo mais por aquilo, né? Então a gente chegou assim mesmo no auge da excelência, que era a nossa proposta. Que o Paula Souza queria isso. O Paula Souza era uma época que também ele estava crescendo, a gente estava crescendo junto com o Paula Souza, e ele dava cursos para nós. Eu cheguei a fazer congresso em Minas Gerais, eles pagaram para a gente ter gasolina, para a gente ser referência, né? E a gente acreditava, né? Eu lembro uma vez que eu vim de lá do congresso, fiz a minha palestra na escola e a Arlete falou, congratulations, Leila. Mas é que eu acreditava, quer dizer, eu passei aquilo que eu acreditava, e eles também se emocionaram e se envolveram. Eu acredito que esse envolvimento, esse carinho, esse empenho, isso ajudava o pessoal a também, né, fazer a parte deles. E é assim, né, quando você vê que o time está ganhando, é mais fácil, né? Você vê que o time está ganhando, você entra junto, né? Quando você vê que as coisas vão murchando, o ser humano é assim, né? Vai decaindo junto, sobe junto, né? Mas então era um tempo assim muito gostoso, a gente fazia mesmo... eu me envolvia nos desfiles, a gente participava de tudo, até eu não ter o assistente pedagógico, para mim, me ajudou nesse sentido, porque daí eu me envolvia na parte administrativa, pedagógica, né? Tinha ótimos funcionários, a escola também era muito organizada, então eu nunca tive problema assim, com a organização da escola. Eu entrei numa escola organizada e mantive isso porque quem estava aqui estava acostumado a trabalhar bem. E assim, quem era essa estrutura administrativa? Você lembra das pessoas, dessa equipe ou de alguns nomes que pudessem... Então, olha, não mudou muito. Na minha época foi a Ana Maria que dirigia a secretaria, né? A
Aí a gente tinha o departamento pessoal, que era a Heloísa, que acabou saindo, mas ficou gente da equipe dela mesmo, a Lindinalva, né? Então, não houve muita mudança. E quem continuava o trabalho do outro do jeito que era. E a gente admirava muito, porque eu trabalhava no estado na época e trabalhava aqui. E eu sentia uma diferença enorme de organização, porque era um exemplo. Era uma escola organizada, se precisasse de um papel, se precisasse de alguma coisa, você não tinha problema nenhum. Então, era uma escola, a Sônia Gonelli já fazia parte aí dessa importância dela aí, né? Porque ela conhece tudo e ela é super competente no que ela faz. Então, era bem assessorada. Tinha uma assessoria boa nesse sentido. Boa. Então não tinha assim, não tinha o que reclamar. Pedir alguma coisa, o pessoal sempre disposto, fazendo. A parte também, eles também têm eles tinham uma parte boa também nós não tínhamos tão poucos administrativos. A gente tinha um bom número de serventes, um bom número de inspetor de alunos. Então era uma estrutura boa. Uma estrutura mais adequada do que está atualmente. Atualmente tem muito pouca defasagem. Daí eles foram, né, também com o tempo, foi diminuindo o número. Eles melhoraram na parte de laboratório também. No final da minha gestão, tinha 3 ou 4 pessoas que atendiam o laboratório de informática. Nessa parte era muito bom, Paula Souza. Eu acho que é até hoje, mas ele era mais eficiente. Sabe, a escola era menor e a gente tinha mais condições de trabalhar. Trabalho para manter essa organização, exatamente, a estrutura funcionando de forma mais adequada. Bom, nós falamos sobre os equipamentos, sobre a estrutura. O perfil dos alunos, como é que você via essa questão de perfil, demanda, evasão? Você já comentou um pouco dos pais, da participação dos alunos e tal, mas você poderia acrescentar mais alguma coisa para a gente em relação a isso? Olha, os alunos, eu não vejo assim muita diferença de nível, por exemplo. Eles eram mais ou menos classe média baixa, né? Esse mesmo perfil já tinha vestibulinho, então esse aluno assim mais interessado, né? Mais interessado na escola, então para dar aula aqui, nossa, o pessoal adorava pegar aula aqui porque a diferença era enorme, né? De interesse do aluno, né? Então eu não vejo que agora a parte de evasão, eu não me lembro de ter tanta evasão. Eu acho que ela era bem menor. E você acha que isso se deve a algum fator, a alguma coisa específica? Eu acho que até a vida mesmo, do jeito que ela está hoje, que o aluno às vezes ele tem que sair porque ele precisa de emprego, ou ele tem que sair porque ele mudou de cidade. Então eu não me lembro assim da gente ter... Era uma vida mais estável? Exatamente, era bem mais estável, então ele permanecia, começava o curso, terminava o curso. A gente tinha pouca evasão. Tinha evasão, mas não tinha assim uma evasão. Hoje a gente começa o curso, daqui a pouco você vê 10 alunos que saíram, né? Isso não acontecia. Não, naquela época isso não tinha uma estabilidade. No final, 2 ou 3 alunos, né? Agora, os cursos de 4 anos que eu me lembro que mais deram trabalho foi de mecânica. Então havia um curso de 4 anos, porque normalmente os cursos eram integrados de 3 anos, então tinham cursos de 4 anos. Então esses cursos de 4 anos, que muitas vezes o aluno ele não era obrigado a fazer os 4, ele podia sair no 3º ano. Mas, então aí que ficava mais a evasão, porque muitos saíam no 3º.
E com o terceiro ele já pegava o diploma do ensino, acho que é médio mesmo. Médio técnico. Não chegava a ter daí da área técnica. Não, mas ele pegava do ensino, na época acho que era segundo grau que chamava. Isso. Então tinha esse porém que muitos podiam, o curso de mecânica e construção civil tinha isso, o secretariado de contabilidade já não, nem o outro. E esses eram também integrados, contabilidade, secretariado, informática e assim, tinha alguns cursos que eram oferecidos em outros depoimentos, em outros relatos, foram falados de cursos que eram oferecidos assim por semestre, eram como se fossem cursos extracurriculares. Como que era isso? Você tem alguma lembrança? Por semestre? Por exemplo, curso de auxiliar de escritório. Tá. Esses eram cursos que já eram de nível de primeiro grau, que eram os aluninhos de 12, 13 anos que vinham para ser auxiliar de administrativo. Tive até um sobrinho que fez o curso, eles faziam 6 meses. É nesse curso que eles ainda usavam as máquinas. Aí que o secretariado, e aí eles usavam essas máquinas de datilografia. Mas eles eram cursinhos bem... eles vinham, né? Era feita a seleção pela chegada de alunos, então tal dia vai ter inscrição de tal curso. Vinham os alunos, os primeiros que chegavam pegavam essas vagas, né? E eram esses meninos que iam, era interessante isso, tinha bastante procura. Bastante procura por esses cursos. Tinha, o aluno já vinha, porque o pai não gosta de deixar a criançada na rua, então já vinham. E esses cursos eram oferecidos à noite, à tarde? À tarde. Da tarde, assim, da 1 às 3, da 1 às 4. Cursos. A escola, em relação assim, à comunidade escolar não, a comunidade da cidade, haviam eventos na escola diferentes da prática pedagógica ou você se lembra de algum evento, do espaço da escola ser utilizado para outras atividades ou só atividades pedagógicas mesmo? Olha, quando eu fiquei aqui na direção, eu ajudava muito o pessoal que fazia teatro aí na cidade. Então, até era bastante criticada, porque eu abria a escola no final de semana. E o pessoal ficava louco da vida. A Sônia Mello pegava o meu pé direto. Mas eu achava importante, porque eles estando aqui fazendo... E eles faziam mesmo. Eles vinham, lógico que tinha problema, usava o banheiro, sujava o banheiro. Algumas coisas que eles faziam que jovem, não tem como, né? Mas eu achava super importante. Tivemos assim, até alguns retornos, porque muitos alunos acabavam fazendo, né? Então, fazendo aquele curso, o Mário Pesco apresentou várias peças aqui na escola, né? Então, eu acho que isso é importante. Tinha um trabalho que envolvia a comunidade, a cidade. Isso é um ponto interessante, porque a gente às vezes vê a escola só como algo focado no pedagógico, e essa participação da escola perante a cidade. Isso eu pedi, aí eu tinha que, o pessoal que trabalha fica louco, porque tem que limpar na segunda-feira, mas tem coisa que não dá, e às vezes a gente, até para algumas igrejas que pediam, a gente prestava. Depois a escola começou a crescer, ter aula sábado, daí já não deu mais. Mas a gente fazia essa parte. E nós tivemos um projeto muito interessante, que foi o Cultura Vai à Escola. O que era o Cultura Vai à Escola? O Cultura Vai à Escola eram 5 escolas que a prefeitura, 4 da prefeitura e uma, como meu marido ele trabalhava como se chama, na cultura, Secretaria de Cultura, então a gente puseram a Fernando Prestes, e também a gente tinha
interesse em participar, né? Então foi feita uma parceria com a Fernando Prestes e nós tivemos o grupo de danças que a prefeitura dava para a gente, o professor, e nós ajudávamos os alunos a comprarem fantasias, tudo no grupo de dança folclórica. Então a gente teve dança do pau de fita, várias. Então nós temos umas fotos com o pessoal caracterizado. Era um projeto. Então foi um projeto de um ano. Esse projeto foi muito bom. Até São Paulo elogiou, falou, nossa, um trabalho maravilhoso. E realmente, porque veja, eles tiveram aulas de dança de graça e eles vinham e levavam a sério e a gente ajudava a bancar. Era complicado, porque não tinha dinheiro, mas os pais ajudavam, a PM ajudava, fazíamos as fantasias. Tinha o grupo de teatro, apresentamos no Teatro Municipal, muito bonito. E era um grupo de teatro com alunos da escola? Da escola, não, tudo ensino médio, ensino médio e técnico junto, mas o ensino à noite eles participavam menos, né? Depois nós tivemos o grupo de dança, nós tivemos um coral que vinha a professora, ensaiava, e aí durante as festas aqui, tivemos muita festa aqui, nas outras escolas que participaram, cada vez era num lugar. Então eles apresentavam o coral, a gente teve o coral, o grupo de teatro, mas teatro, a parte esportiva. Tudo isso acaba de alguma forma impactando na parte pedagógica. Nossa, e eles queriam, também era uma parte de chamar aluno. Eles queriam vir para cá porque tinha essa parte de dança, teatro, aí o desfile. E fanfarra, nossa fanfarra assim, nossa, daí eles davam um instrutor e a gente nós viramos, compramos todo quanto foi equipamento, meu sonho eram as harpas, compramos tudo que era assim, necessário para ter um mínimo, né, de uma fanfarra. Nossa, a gente teve... E essa fanfarra não existe mais, ou existe, tem uma banda... Eu acho que ainda, eu não sei se o Paulo andou, na época do Gurichá que eu me lembro que tinha fanfarra, por isso que o Paulo, eu lembro que ele foi mais para o lado da banda, né? Agora eu não sei como é que está de instrumentos, porque era bastante trabalhoso, você tinha que estar em cima deles para guardar instrumento, porque senão vai para casa e não volta mais. E aí a gente se empenhou muito e nós temos um instrutor que já morreu, o Whitson, e o que eu pedia para ele fazia. Eu falava, Whitson, quero cantar em frente ao palanque o hino da independência. O cara, belezinha, sabe, né? Jovem assim, ai que belezinha. Fazia, nós vamos fazer a abertura da ITEC lá com tal coisa. E o menino se empenhava e o pessoal também, os meninos que estavam na fanfarra, né? E a PM colaborava e a gente conseguiu ter acho que um ano a gente conseguiu ter essa fanfarra. Primeira vez que nós saímos nesse projeto, nós saímos sem fanfarra. A gente saiu com o Getúlio Vargas, que foi atrás da gente, quer dizer, tocava para ele e tocava também para a escola. Então a gente foi uma estratégia, né? E daí foi assim, foi até saiu no jornal assim, né? A escola tal, foi bonito, tinha sido feito. Embora assim, a fanfarra, isso aí foi uma morte, né? Aí até que foi bom, porque daí no outro ano, fanfarra. A fanfarra fez que isso fazia a diferença. Porque... E a gente, nossa, esse projeto foi maravilhoso, porque a gente fez um desfile temático uma vez
sobre a industrialização. Eles pediram... Nossa, que coisa bacana. Então, a gente fez sobre a industrialização por quê? Porque eles falaram, vocês podem escolher um tema. Cada escola, BRBAC e tal, escolheu um tema. E eu falei, vamos escolher a industrialização. Conversando com os coordenadores, nós chegamos à conclusão que a industrialização era o ideal para nós. Aí a gente fez todo o levantamento de Iperó, a Cruz de Ferro, daí o seu Bassi fez tudo para nós, a Cruz de Ferro. Nós temos na sala de português, tem as fotos desse desfile. Entendeu? Esse desfile, aí nós conseguimos um Ford 29 emprestado. Fizemos as pessoas vestidas com aquilo. O pessoal fazia a coisa acontecer. Acontecer e assim, empenhado, entende? Nós fizemos um carro alegórico com a parte da indústria têxtil. O Toto emprestou pra gente vários panos. Isso é muito bonito esse carro alegórico. Teve um aluno que fez um desenho com as fábricas de Sorocaba. Nossa, é super interessante. Como que é o nome dele? O menino do teatro, que ele bolou para nós todos esses quadros. Ele é um artista, como que é o nome dele? Meu Deus do céu. Ele fazia teatro pra gente. Não é o Mário Pérez, que é o outro menino. Ele foi nosso aluno. Meu Deus do céu. Eu vou falar para você o nome, eu esqueci. Então, é o Ari Marçal. Ele fez todos os quadros, ele desenhou eles com as enxadas, porque tem a fábrica de enxadas, os chapéus que tinha na época. Ele fez a Cruz de Ferro vindo lá com um carrinho que o seu Bassi fez e parava. Aí o pessoal todo vestido com as roupas do grupo folclórico, que a gente já tinha mesmo. Saiu de Vanil, sai desse desfile? Sim, ontem eu estava vendo com as meninas que vieram fazer uma visita aqui, exatamente essas fotos, elas perguntaram o que é isso. Eu falei, olha, eu acredito que é um grupo de dança da escola, mas não sabia todos esses detalhes para passar. Então, daí eles foram tudo com a roupa típica, ficou tudo bonito, porque as fantasias eram bonitas mesmo, né? A gente pagou tudo, depois acabou se perdendo, mas daí não entrega, daí você vai atrás. Nada. Mas então não tem, porque olha, você começa a ir atrás, eu comecei a ir atrás no começo e tal, depois vai se perdendo, né? Depois eu deixei, depois eles usaram, pode ser até que tenha alguma coisa aí. Entende? Seria interessante a gente ter uma mostra disso aqui no Centro de Memória. Verdade, mas é bonito. Daí, então esse desfile temático que a gente participava todo ano, que era o desfile do tropeiro, né? Que Sorocaba tem essa tradição do tropeiro. Daí os outros anos a gente já ia com fanfarra e fomos melhorando a nossa fanfarra. Daí a gente começou a competir com os outros. Imagine como diz aquele que morreu, coitado, o vereador falou assim para mim, Leila, morrer em água funda, você não vai em água rasa. Eu falei, morrer. Sem dúvida. Não, porque a gente gostava, tinha força e gostava do que fazia e tinha ajuda. O pessoal se empenhava, tanto assim, professores, administrativo, alunos, pai de alunos, mãe de alunos, precisava levar em tal lugar, levava, participava de coisas no Aquiles, os pais levavam. Nossa, tinha uma participação mais intensa de todas as pessoas. Principalmente dos pais. Isso daí eu consegui muito bem. Eles vinham às reuniões, a gente tinha assim 200 pais numa reunião e vinham, aí você mostrava, olha, nós pintamos toda a escola com dinheiro da PM, porque a gente tem dinheiro. Foi, acho que, a gestão que teve menos condições, menos verba.
por causa das 82 escolas. Então, tudo que a gente fez foi no sacrifício, mas foi assim também com auxílio. Pessoal, vamos então comprar computadores? O Bruno chegou a comprar 20 computadores numa época, porque conseguiu com os alunos de curso de processamento. Então, os alunos tinham empenho de ver a escola funcionando, de ter estrutura. Daí se mostrava, daí fazia mais alarde naquilo lá, então eles se preocupavam, entende? Eles se preocupavam em ajudar. E daí o secretariado pegava a verba dele, comprava o que era necessário. Tinha algumas, assim, algo específico que você se lembra de voltado ao curso secretariado, atividades que eles faziam, ou mesmo do curso de contabilidade? Hoje na contabilidade a gente tem a semana de contabilidade, tem o apoio que eles dão, a parte de fazer o imposto de renda das pessoas. Nessa época havia isso ou não? Olha, a parte de semana do secretariado de contabilidade começou mais ou menos em 96, mais ou menos a gente já começou, porque daí começou não foi bem 96, foi 96, com a mudança da lei, como vinha esses cursos, o perfil da escola mudou completamente, né? Então, o que aconteceu? Acabou o aluno que podia ajudar, que ele empenhava, porque ele ficava 3 anos aqui, o pai vinha aqui, via que a escola melhorou, porque ele ficava 3 anos, então ele contribuía, porque ele ia ter que, ele usava 3 anos. Aí acaba isso, porque nós temos agora cursos de 1 ano e meio e nós tínhamos o ensino médio, né? 4 turmas do ensino médio no período da manhã, que esse ainda continua assim, ajudando mais a PM e tudo, porque eles iam ter 3 anos, né? Aí a escola continua com um bom nome de ensino médio, né? Se destacando e tal. Então, o ensino médio continua, mas o que acontece? Acontece que o técnico virou completamente, é uma outra realidade. Nós vamos ter um aluno que vai ficar aqui 1 ano e meio, muitas vezes ele vai ficar um semestre, um módulo, né? E talvez isso explique essa parte de evasão, a demanda, porque o ensino médio ele é um curso regular, então que a pessoa precisa ter para complementar a formação dela. Já o curso técnico é um curso opcional, que a pessoa vem de boa vontade ou porque ela precisa para atuação profissional ou porque ela tem vontade de conhecer aquela área, mas não é aquela questão da formação obrigatória. Não, não tem aquele compromisso, quer dizer, não gostou, ele sai. Então muda completamente esse perfil da escola, né, que começa em 98 mesmo na prática, né? Ela parece que a lei é de 96 e depois na prática ela começa em 98. Nós vamos ter 4 cursos técnicos, que foi uma guerra aí nessa transição, que os professores não queriam, né? Muita gente perdendo aula. E nossa, foi um período bem difícil para a escola, porque daí eles achavam que a culpa era da direção e nós não tínhamos nada a ver com a lei. A lei veio, São Paulo chegou e falou: quer, não quer, não quer. Quem não quisesse, eles obrigaram praticamente a gente ter médio e técnico. Uma ou outra escola não quis ter o médio, foi o caso de Tatuí. Mas ele tinha mais força política, era um diretor mais assim, tarimbado para estar brigando com Paula Souza. Como foi mudado para o Marcos Monteiro e tudo, não tivemos opção nenhuma, né? Nem o Homero tinha força, nem a Laura Laganá, que já faziam parte e tal. A gente não tinha força, a gente teve um protesto aqui em Sorocaba, os ETECs foram, né? Mostraram para a cidade, teve
como que chama? Monção na Câmara? Monção, Isso, tem monção na Câmara. Então, São Paulo aqui, né? Os professores assim fizeram uma grande movimentação, mas de nada adiantou, porque a lei veio, não teve como. Quando a gente viu, a lei estava pronta. Daí a gente, nessa época, foi meio complicadinho, porque muita gente insatisfeita, perdendo aula, então as coisas começaram já a mudar, né? O ensino, a gente não acreditava nesse curso de 3 módulos, né? Porque para nós, 3... Porque desde o princípio eram cursos mais sólidos. Mais sólidos. Então a gente não acreditava. Então o que acontecia? O pessoal meio assim, estranhando, né, os novos cursos e não acreditando. Aí o curso, o que amenizou um pouco foi ter um médio, e daí pelo menos os professores do núcleo comum que sempre teve, diminuiu bastante o número de aulas, mas ainda continuou português, matemática, né, história, geografia, ainda alguns cursos ainda pegaram esses profissionais. Mas houve um baque aí, um corte mesmo, que foi bastante sentido. E isso acabou com toda aquela alegria que a gente tinha, aquela motivação que vinha do ensino de 3 anos, né? Porque o aluno ele se dedicava para a escola, ele ia atrás, ele vendia rifa, ele fazia... Criava-se um vínculo maior entre a escola, os alunos, os professores, pelo tempo que os alunos passavam. Permanecia aqui, você conhecia mais o aluno, você brigava mais com ele, mas a gente tinha grêmio, né? Coisa tudo que foi acabando. Então, foi um momento mesmo feliz que aí foi acontecendo isso. A evasão aí começou, a problemática da evasão ficou maior aí, né? A gente não tinha tanto problema, porque se o aluno entrava para 3 anos, o outro ia embora. Ele queria permanecer, a escola e se conseguir uma vaga numa escola técnica para o ensino médio era algo difícil. Eram alunos empenhados, e alunos bons assim que queriam vir para estudar. A gente não tinha problema assim de aluno de estar chamando o pai. A gente tinha um outro aluno que dava algum problema ali, que desvio ali, mas a maioria eram alunos assim e ficavam do lado dos professores e valorizavam o professor. Então era muito gostoso de trabalhar. Aí o Centro Paula Souza quis mostrar para a gente que o melhor seria, né? Que seria isso. Realmente, né? Se você pensar no ensino técnico mais rápido, né, um maior número de pessoas formadas, mas eles falaram que o ensino, que isso seria melhor para os alunos, e que ficaria mais barato para o Estado. E a gente achava que não, né, porque precisaria fazer, a gente em 3 anos antes, alguns cursos formavam muito bem o profissional, e do jeito que passou a ser, seria 1 ano e meio de técnico e mais 3 anos do médio. Então seriam 4 anos e meio, que encareceria para o Estado. Mas eles vieram com esse discurso de que seria mais barato. Turmas diferentes, então volume de formandos. Isso, seriam turmas diferentes. Nem todo mundo ia fazer o médio. Nem todo mundo, realmente, né? Se você pensar que alguns vão fazer, outros não, fica mais barato para o Estado. Mas se você pensar que nós queremos formar médio, mais técnico para todos, ficaria mais caro. Ficaria bem mais caro, sem dúvida alguma. Então aí eles vieram com esse discurso, foi difícil, mas foi, aí talvez explique o problema da evasão. Da evasão e de assim, um certo desânimo, comprometimento em relação à equipe. Ah, sim. Daí o aluno, por exemplo, ele chegava, muitas vezes ele ajudava na PM, mas o semestre que vem ele já não ajuda, porque daí ele vai sair. Então, a
gente teve bastante assim, queda na arrecadação, né, da PM, e hoje eu não sei como é que tá, mas deve ser também complicadinho. Deve ser suado, Suado, conseguir, né, dar conta e fazer tantas coisas como você comentou, das roupas, dos equipamentos, de equipamentos mesmos de informática, equipamentos pedagógicos, enfim, isso acaba sendo mais complicado. Nós falamos da estrutura, assim, a estrutura física da escola mudou muita coisa da época em que você... Não, olha, na época a gente criou a sala de português, que até hoje permanece. Nós criamos o laboratório de línguas, que era para inglês e espanhol, que acabou se perdendo, não sei onde foram parar as cabines que nós compramos. Então haviam cabines e... na época nós fizemos, que eu era coordenadora ainda como chama? Coordenadora do núcleo comum. Nós criamos com a professora Arlete, ela fez um projeto para inglês e a gente aproveitou que essas cabines fossem usadas para português e espanhol. Elas ficaram enquanto eu fui diretora, a gente usou isso, passou para a biblioteca e depois disso não tenho mais assim, notícia dessas cabines. Os laboratórios, quando eu saí, nós tínhamos 10 laboratórios de informática, eu não sei hoje como são, né? A gente tinha chegado até a 386 nessa época. 386 exatamente. Agora eu não sei como estão. Mas a estrutura pouco mudou muito, não. A questão da área da biblioteca já era naquele local, os outros setores da escola também. Mesma coisa aqui, a sala dos professores já era assim. É porque ela era uma escola ampla já e já tinha, né, número de classes suficientes. Não vejo assim não muita diferença de estrutura física. E, bom, em relação ao centro de memória, ou melhor, para a gente, uma outra pergunta em relação à parte pedagógica. Você vê, assim, tem alguma mudança nas práticas pedagógicas ou documentos pedagógicos, registros que a gente faz hoje que eram feitos naquela época ou que não eram feitos? Mudou alguma coisa nessa questão, tanto de registros quanto de práticas? Você tem alguma lembrança em relação a isso? Então, esse LSA, às vezes a gente até reclama, mas eu acho ele bem mais completo, né? Então, não escapa nada ali, né? Você põe faltas, notas, facilitou muita coisa. Você chega lá, quer ver alguma coisa do aluno, você vê na hora, né? Mas a gente tinha, os nossos registros eram naquelas cadernetas antigas azuis, né? Que tinha aquelas tarjinhas do lado assim, que a gente punha os conceitos finais, né, eram semestrais as avaliações, né, elas eram semestrais, a gente punha nota. Nós tínhamos no final do ano, um conceito final, né, ou do semestre mesmo, dos cursos, né, técnicos. E a gente registrava a matéria todo dia, chamada. Mesmo processo. Sempre a presença do aluno, cursos presenciais, a presença é importante, mas, lógico, um aprimoramento. Nossa, quando eu comecei a informatizar a secretaria, né, com projetos nossos, o Vitório criou uns projetos, daí meu marido até apresentou ele para a prefeitura, ele foi para a prefeitura, ajudou na prefeitura. Depois foi melhorado aí com esses projetos do Paula Souza, mas a gente quando criou assim, começou a digitar os planejamentos, que eram todos manuais, né? E dessa época você tem algum plano de curso, plano de trabalho docente, algum material que não necessariamente hoje, mas que você pudesse compartilhar com a gente desse período? Olha, algum material, eu conversei. algum trabalho de aluno,
algo que você acha significativo para a gente? Então, eu conversei com a Paula, que é da parte de secretaria, ela falou que ela tem ela não deu tempo dela me mostrar, mas ela tem os prontuários, tem lá o arquivo morto, tem muita coisa dessa parte de caderneta, de planos de ensino, o tipo de aluno do momento, que também não mudou muito, mas ele era o tipo de comunidade que, né, que tinha naquela época. Isso tudo está arquivado na secretaria. Também foi para mim uma surpresa quando eu fui atrás e eles falaram que a secretaria que tem isso. Que tem essa documentação. Que tem toda a grade, por exemplo, se você quiser comparar a grade do secretariado da época com agora, né, que mudou. Houve, o Paula Souza, ele investiu assim em inovações, né? A gente via os transversais, isso não tinha no começo. Né? No começo Não havia. Levar para São Paulo, 6 escolas fariam parte do projeto. Né? E aí a gente encampou isso, achou super interessante. Foi um trabalho belíssimo. A Estela foi assim importantíssima nisso. Eles traziam, ela pegou alguns alunos, eles traziam os alunos aqui, eles limpavam as fotos, limpavam com borracha, um trabalho assim, borracha muito minucioso, e encaixotavam tudo, punham em papel de manteiga, guardavam tudo. Então isso demorou, até que nem tanto pelo trabalho que era, mas ela assumiu isso e ela foi até um tempo, eu não me lembro quanto tempo ela ficou, mas acho que até o final do meu mandato mesmo, ela ficou trabalhando com essa parte, né? Aí nós recebemos estes, como é que chama? Arquivos. Esses arquivos, né? Então foi tudo guardado. Arquivos, caixas ou esse material que nós temos dentro do arquivo, esse material foi todo doado. Olha, esse projeto. Eu acho que nós bancamos com a PM essa parte aí, assim, borrachas, essas coisas que precisavam. Isso eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que a gente não lembro de ter recebido verba para isso. Tá. Sabe? Aí ela começou, aí ela entrou. Aí depois ela precisou de ajuda, entrou a Rose para ajudar, né? Daí depois o Oswaldo mais na parte assim de fotografia, tem que fotografar, né? Os prédios em que nós tínhamos estado, a história da escola assim, né? Em fotografia. E eles faziam também muita coisa assim, fizeram também, como vocês, entrevistas com pessoas, alunos, ex-alunos, né? Fizeram transcrição das entrevistas. Então foi um projeto mesmo, e quem pegou para fazer, porque não era uma coisa fácil. E aí, graças a Deus, vocês continuaram. E, né, depois passou, acho que a Renata Alves, depois o Chicão, a Ivani, agora você também já tinha passado, né? Eu fiquei 2 anos no período de 2005, 2006 e junto com a Renata e com o Oswaldo, que o Oswaldo deu continuidade. Foi no período em que a Estela e a Rose se aposentaram. Eu entrei no lugar da Estela, a convite da Estela. A Estela me convidou para dar continuidade ao projeto. Foi um projeto muito bonito, e ainda bem que tem esse pessoal, né? E é uma coisa que o Paula Souza valoriza, porque eu lembro que quando nós fizemos os nossos 65 anos, nós recebemos um elogio do professor Elias por ter comemorado os 65 anos da escola técnica, que a gente conseguia trazer prefeito. A gente fazia todo um auê em cima daquilo lá. E esses eventos foram, assim, nós temos algumas fotos aqui
relacionadas, por exemplo, são chás de Santo Antônio, ou porque tem um deles que tem o prefeito, o ex-prefeito Renato Amari, tem o Crespo, 70 anos. Então essas fotos são dos 70 anos. E foram realizadas aqui na escola ou fora da escola? Porque tem um que parece aparentemente que foi no Sorocaba. Não, foi no Recreativo. Então, os 70 anos, 65 anos ele foi realizado aqui. Na escola, a gente chamou gente aqui, fizemos um buffet bonito aí, um chá, o pessoal também colaborava bastante. Quando foi os 70 anos, nós chamamos o pessoal para o recreativo, nós ganhamos o aluguel do recreativo e a gente levou, aí esse daí foi assim, foi mesmo um evento, foram todos os políticos, todos, o Hamilton Pereira, todos que eram, no caso o Crespo, que era deputado, o Amari, né? Então foi assim, um evento, veio gente de São Paulo, nossa, veio bastante gente de São Paulo. Então a gente conseguia fazer, porque a nossa intenção, e era o que o Paula Souza queria, era que nós consolidássemos a figura do Fernando Prestes na importância que ele tinha na cidade de Sorocaba, que se perdeu com o tempo. E nós éramos a sombra do Rubens de Faria. Que escola que é? Rubens de Faria. Quantas vezes não veio gente aqui? Muito obrigado pelo convite da escola Rubens de Faria, no nosso evento. Aí, quer dizer, a Estela ficava doente. Eu falava assim, Estela, calma. Um dia nós vamos ser Fernando Prestes. Então, e a gente conseguiu isso. De certa forma, a gente conseguiu. Não foi fácil, foi uma luta, mas a gente conseguiu consolidar e mostrar que a escola técnica mesmo, isso por uma briga também, porque na verdade o Rubens de Faria fez tudo para pegar isso aí. O Almério chegou para mim, eu nunca me esqueço, eu ia para Cancún viajar esse dia. Ele chegou para mim e falou assim, Leila, nós vamos fazer esse projeto de historiografia e tal, e nós vamos pôr Fernando Prestes junto com... Falei, mas de jeito nenhum. Eu achei que eu falar isso, que louca. Eu falei assim para ele, vem aqui. Eu tenho o Almério pelo braço e falei assim, o que está escrito naquela placa ali? Lá ali está escrito que é fundada em 1974. Falei, então pode fazer parte do seu projeto, de jeito. Olha, não, mas você sabe que eu não sei se ele fez de propósito ou de brincadeira, mas menina, é difícil. É difícil desmistificar essa questão. Luiz Agazzi, ele fazia propaganda do Rubens de Faria, ele punha lá 1929, eu falava, Luiz, isso aqui é propaganda enganosa. Menina, olha, era uma guerra. A Vera Carmona não fez há pouco tempo que deu uma briga com a Estela aí, com a Ana Maria e tudo? Com essa questão da escola. Nós, nesse período, nós tentamos, quando fizemos aquela exposição lá do Extra, nós fizemos um banner exatamente mostrando as fotos, todos os prédios por onde a escola passou. E um deles é esse da foto que está escrito ETEC Fernando Prestes. Isso está chumbado naquele prédio da Rubens de Farias. Quer dizer, a escola está lá, mas a gente sabe que o prédio pertenceu a Fernando Prestes. Outra coisa interessante que nós temos é que tem vários placas de patrimônio, Ginásio Industrial Estadual Fernando Prestes. E isso tá lá no Rubens, por exemplo, tem aquele cofre. Não sei se você já viu o cofre. Era o cofre. Então, aquele cofre tá lá, Ginásio Industrial Fernando Prestes. Tem o placa de patrimônio. De volta. Tem vários outros equipamentos de mecânica, não só isso, tem... Nossa, a Estela gostava que a gente lutava, que ódio.
A gente também fica, assim, revoltado, né, para falar. Porque a gente, então, né, gosta das coisas certas e, lógico, é o justo. Né? Cada um tem a sua história. São escolas irmãs. Então, nunca me esqueço o professor Elias Durano, ele me chamou uma vez lá, né, que quando eu fiz essa festa dos 65 anos, ele falou assim: a senhora ficou, o Rubens de Faria ficou com o seu prédio e a sua tradição. Falando para mim, né? Eu falei, mas nós vamos reverter essa situação. Eu não sei, eu lutei para a identidade da Fernando Prestes, né? Até o Renato Landulfo, que era de lá, falou assim: Lila, você conseguiu bastante coisa, né? Porque agora vocês estão iguais a nós. Para eles acharem que nós estamos iguais a eles, nossa, porque a gente estava bem melhor, né? Porque para eles chegarem a falar isso, que eles achavam que eles eram o máximo e que a gente sempre inferior. Eu falei, nossa, que bom ouvir. Que bom ouvir isso, que bom ouvir essa. A hora que falou que estamos iguais, né? Então você vê o trabalho do Centro de Memória e encampou isso como algo realmente para trabalhar essa questão da identidade da escola. Nossa, ajudou, porque a gente vinha desde o começo da escola, né, com essa história de projetar a escola, né, e a gente trabalhou muito com Cruzeiro do Sul, e eu tinha uma facilidade de escrever, então eu podia estar fazendo quando chegou os 70 anos, eu fiz matéria, mandava a matéria pronta. Então, a gente fez muito em cima disso, que era, na época, Paula Souza estava querendo também se estabelecer como importante e tal, então ele queria que as escolas fossem marqueteiros. Ele falava, vocês têm que ser marqueteiros. E a gente tentou isso. Então, isso ajudou bastante. Porque daí veio os documentos de que realmente, aí eu falo até hoje na escola, gente, a nossa escola é a mais importante. E fizemos vídeo. Isso é interessante. Ontem nós tivemos a visita aqui, eu trouxe um grupo, porque muita gente não conhece. Aqui, muitos alunos não conhecem o Centro de Memória. Isso, eu precisava fazer uma visita. Né? Aí veio um grupo de secretariado, já veio um outro também de administração, e enfim, eles viram aqui e eles se admiraram com a história que a gente tem aqui dentro, a documentação e essa questão. Eles não sabem. Eles não conhecem, os próprios alunos não conhecem. Fazer um projeto, acho que até vocês mesmo em cima desse projeto falassem, de ter vocês passarem na sala, sei lá, no começo do ano, do semestre, sei lá, e contar assim. E parece que uma pessoa indo com aquele intuito é melhor do que o professor está falando. Nós temos agora, na próxima início de junho, a gente vai participar da segunda semana de museus. E nós vamos fazer por isso a sua entrevista está sendo bastante importante, para mostrar várias fotos que a gente tem aqui no arquivo, porque a gente vai colocar painéis com fotos ETEC Fernando Prestes ontem e hoje. Então, fotos de diversas situações da escola. Você viu aquele do projeto que tem aqui no 103, que é o projeto nosso, Atuações Práticas em Conglomerados Subhabitacionais, que é da turma de construção civil? Que é um projeto o mais importante que foi da minha gestão inteira, e o Almério que fala eles mediram todas as que seriam isso, a medição, a reurbanização de favelas. Então, aqui são 6 bairros. Gente, isso aconteceu. Sim, meu ex-marido fez parte, ele era aluno aqui. Quem que era o Fernando Guimarães. E ele lembra qual será que ele fez, de que grupo será? De que grupo eu não lembro. Eu sei que ele fez parte porque ele ia fazer essas medições e tudo mais. Isso, exatamente. Então, este projeto, se vocês tiverem foto aí, parece que tem eles medindo e tal. É um projeto que tem que ser falado. Então aqui, página 103. É um projeto que tem falado, que fala levantamento topográfico, arquitetônico, orçamento. Gente, e isso acontecia. Isso que eu acho mais interessante, porque foi uma brincadeira. Chegou lá o Humberto de Campos, eles tinham a luz, eles tinham o ônibus, eles conseguiram um monte de coisa.
com esse projeto. Então, e tanto que aquele vereador lá conseguiu depois como chama, das casas, as plantas e tudo, a BITS isso, tudo isso. Enfim, ele acha que é dele o projeto dele. E foi uma parceria com, quer dizer, foram os alunos que desenvolveram. Na verdade, então, foi uma parceria com a prefeitura. Dois projetos importantes que foi a Cultura Vai à Escola, que foi a parceria da prefeitura, e esse daí que foi esse conglomerado subhabitacionais. Nossa, o Homer até hoje ele quer que volte isso. Entendeu? É importante. Essas parcerias com a escola, quer dizer, a escola ganha essa visibilidade em cima de projetos que, assim, porque a escola está aí para isso, né? Para servir a comunidade de certa forma. Então... Verdade. E a escola ganha e a prefeitura ganha, todo mundo ganha. Leila, eu sei que a gente, assim, acho que até já extrapolamos o seu tempo. Se for possível, a gente agendar um outro momento para a gente fechar essa entrevista. Mas, de qualquer forma, como nós estamos gravando, isso depois vai ser editado, eu gostaria, se você puder deixar uma mensagem, o que você gostaria como uma mensagem final. Meu Deus, eu esquecida. Olha... Eu fiz uma coisa, deixa eu ver. Fique à vontade. Falou pra mim, mas é muito cafona. Eu falei assim, cara. Não, eu achei assim. Deixa eu ver se eu consigo. Que eu peguei um monte de informação aqui. Quer ver? Então, olha, pra mim foi memorável e foi inesquecível. Tempo que eu estive aqui como diretora, né, levo isso na minha bagagem. Era um clima de camaradagem tão humano, emocional e bonito. Nasceu da criatividade de cada um. Eu agradeço a vocês aí pela entrevista, né? Eu me empolgo quando eu começo a falar daquela época e parabenizo vocês por terem continuado com esse projeto tão importante. Nós é que agradecemos a equipe do Centro de Memória, eu, Daniela, a professora Ivani, a professora Maria Lúcia, que é nossa coordenadora geral, e nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade em poder dar essa entrevista para a gente e contribuir com essas suas memórias, que isso é fundamental para nós, para registrar essa história. E só temos a te agradecer imensamente isso. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada mesmo. Bom ver assim o seu entusiasmo por isso aí. Eu gosto muito. É um projeto que eu tenho um carinho muito grande. Quando a gente gosta, faz, né? Obrigada.